benevolência de Yahshua Mashiach esteja sobre todos, assim seja. Hoje a gente vai estar estudando sobre dízimo e templo. Até hoje, existe dízimo? Até hoje, existe templo? Primeiramente, a gente tem que entender que os dízimos fazem parte da lei de Moisés, ou Masha, o nome correto. Sabemos que a lei de Moisés se trata de mais de 600 mandamentos, cujo homem não é capaz de cumprir todos. E é uma lei do Velho Testamento, que já foi abolida quando o nosso Salvador Yahshua Mashiach foi morto no madeiro e ressuscitou. E passou a valer agora, daí por diante, a graça, não mais a lei, não mais a letra. Portanto, meus irmãos, eu quero estar provando nas escrituras que aquele que dá dízimo ou está vivendo debaixo da lei, está debaixo de maldição também. Que aquele que vive na lei, vive na maldição. E não foi liberto por Yahshua Mashiach, não foi liberto pelo sacrifício e está ignorando o sacrifício feito no madeiro. Então, para entender isso, a gente vai estar lendo lá em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Criador, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. E Yahshua nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Yahweh enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Yahweh por Yahshua. Mas quando não conheceis a Yahweh, servias aos que por natureza não são deuses. Ou seja, quando a gente estava debaixo da lei, a gente servia a homens. A gente era escravo dos homens. Ou seja, aqui está deixando bem claro para nós que quando a gente estava debaixo da lei, a gente estava debaixo de maldição e debaixo da lei de homens, servindo a homens que não são deuses. Está bem claro aqui, não são divindades. Então não colocareis nenhuma divindade, nenhum ídolo diante de Yahweh. Somente Yahweh é o Criador. Não podemos servir homens e nem a lei, porque quem serve a lei está debaixo de maldição. São mais de 600 mandamentos, e qualquer um que errar em um daqueles é maldito. Como é que você vai cumprir toda aquela lei? Nenhum homem é capaz, mas Yahshua foi e venceu por nós no madeiro. Ou seja, ele aboliu a lei, ele se fez maldição por nós, ele venceu a maldição e nos transportou agora para o lugar de filhos. E Yahshua agora, com seu sacrifício, nos adotou como filhos de Yahweh, irmão de Yahshua Mashiach. Agora nós não somos mais servos, como as pessoas do Velho Testamento eram. A gente se tornou filho. A gente não deve nada, porque somos filhos, somos herdeiros. Então tá bem claro que o nosso Salvador veio nos livrar do peso da lei, da maldição, se tornou maldição por nós e nos transportou agora para graça, para a era da graça. Nos tirou da era da lei, nos tirou da maldição, nos transportou para a era da graça. Em Romanos 6, versículo 14, está escrito que nenhum pecado tem poder sobre nós mais, porque não vivemos mais debaixo da lei. Agora nós fomos transportados para a era da graça. Agora estamos na graça. Então nenhuma maldição da lei tem poder sobre nós. Então agora sabemos que o sacrifício de Yahshua Mashiach é o suficiente para nos tirar da maldição, do peso da lei,
de tudo aquilo que estava na lei, aquela maldição que foi cumprida por ele, a gente foi liberto, porque se a gente errasse em uma, seríamos malditos, amaldiçoados, e ele nos libertou daquilo. Então, agora a gente tem que entender que o sacrifício dele é perpétuo, é o suficiente para nos libertar. Se a gente estiver vivendo debaixo da lei, a gente vai estar vivendo debaixo de maldição também, porque a gente vai estar eliminando o sacrifício, o que foi mais importante para nos salvar. Estamos debaixo de maldição se a gente viver debaixo da lei. A gente tem que escolher ou o Yahshua ou a lei. Os dois não dá, porque estamos na era da graça. A gente foi transportados como filhos para a graça. O que nos salva? Não é o sacrifício? O que é mais importante que o sangue derramado no madeiro por nós? Não há nada. A lei não é mais importante que o sangue derramado. Então como que a gente vai viver debaixo da lei? A gente estará eliminando. Por isso que estaremos em maldição se a gente viver debaixo da lei. A gente vai estar eliminando o sacrifício feito por nós, que nos libertou, que nos remiu, que nos fez filhos. Como que vamos viver debaixo de maldição agora, sendo que agora fomos libertos? Em Hebreus 9, capítulo 16, diz que um testamento só passa a valer quando acontece a morte do testador. Ou seja, a partir do momento que aconteceu a morte no madeiro, passou a valer a era da graça. O testamento de Yahshua Mashiach foi consumado. Exemplo, um dos mandamentos da lei de Moisés é não se alimentar de carne suína. Ou seja, existem pessoas nos dias de hoje, no século 21, que até hoje estão vivendo debaixo da lei, debaixo de maldição. Por quê? As pessoas pedem o dízimo, mas estão comendo carne suína. Estão se alimentando de carne suína, que é um dos mandamentos da lei de Moisés que não é para fazer. Ou seja, eles estão usando apenas alguns mandamentos da lei de Moisés? Não. Ou você vive para um, ou você vive para outro. Ou você vive para Yahshua Mashiach, ou você vive pelo sacrifício do cordeiro, ou você vive debaixo da lei. Você continua na maldição do passado, porque os dois não se compactuam. Você só pode servir a um, senão você está em adultério com o Yahshua. Está servindo a outro. Porque Yahshua veio e disse que todo aquele que ficar debaixo da lei está debaixo de maldição. Então é necessário fazer uma escolha. Não existe mais dízimo. Ou seja, quem quer viver debaixo da lei, saiba que está em maldição, porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei inteira. Somente Yahshua Mashiach. Então se você quiser viver debaixo dessa lei, saiba que está em maldição. E você pegar apenas alguns mandamentos da lei, te faz maldito. Você está pecando, você está traindo o cordeiro. Está negando, está rejeitando o sacrifício feito no madeiro por você. Ou seja, se o seu líder religioso, se a pessoa que você segue, que você acredita em homens que dizem que você necessita de dar dízimo, ou então você estará roubando o Criador, que isso é impossível, saiba que ele está te colocando debaixo de maldição, se ele está te falando que você precisa dar dízimo. Porque se você quer seguir Yahshua, o Salvador, saiba que não existe mais dízimo. Não existe. A lei foi abolida pelo Salvador e você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Não há mais necessidade de dar dízimo. Até porque o dízimo era entregue aos levitas no templo em Jerusalém. Então, irmãos, eu não posso estar usando apenas uma lei da lei de Moisés. Senão eu vou estar em maldição, porque eu tenho que cumprir ela inteira. E ela já foi abolida por Yahshua Mashiach, justamente porque nós homens não somos capazes de cumprir ela inteira. E aquele que quiser ficar vivendo nela está debaixo de maldição. Não existe mais dízimos. Não existe. Existiam 12 tribos em Israel. Apenas a tribo de Levi que recolhiam os dízimos. O dízimo era por templo para a tribo de Levi, naquele determinado tempo, para aquele povo, para os levitas, no templo em Jerusalém. Lá era onde para ser levado os dízimos. O primeiro relato de dízimos nas escrituras está em Gênesis, quando Abraão ofereceu dízimos
a Melquisedeque. A tribo de Levi era a mais necessitada, era a mais pobre, por assim dizer. Então, as tribos mais favorecidas ajudavam as tribos mais fragilizadas financeiramente, que também dízimos era alimento, era para manter a tribo de Levi. Muitos líderes religiosos usam Malaquias 3:10 para tentar justificar o dízimos, sem saber que esse versículo está dizendo que é para a tribo de Levi e nem para nenhuma outra nação. Não é para os Estados Unidos, não é para o Brasil, não é para a França, não é para outro lugar, a não ser naquele tempo, para aquele povo, para aquela tribo. Era somente para determinado povo. Os únicos que podiam recolher os dízimos eram os levitas. Somente os judeus levitas, da tribo de Levi ainda. Não era nem as outras tribos, era somente uma tribo. E os líderes religiosos atuais, como é que eles vão recolher os dízimos se não são levitas, não são judeus e nem são da tribo de Levi? E nem sacerdotes, na verdade. Então por que de Atos para frente, da graça, né? Quando iniciou a graça para frente, não se falou mais de dízimo. Não existe mais. Dízimo é do Antigo Testamento e não pode misturar. Porque se você entrar na lei, você entra em maldição. Chegou Yahushua Mashiach, aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Ele não mudou a lei, ele cumpriu, pegou toda a maldição sobre si para nos remir, para nos libertar dela. E tem pessoa querendo pegar para nos prender de novo naquela maldição. E repare que se os dízimos realmente existissem no tempo atual, esses que pregam que o dízimo existe não poderia comer carne suína, frutos do mar, muito menos se barbear. São mais de 600 mandamentos na lei. Então repare que em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, aqueles que não se absterem da lei estão vivendo debaixo de maldição e são ministros da morte, estão ministrando morte em cima das ovelhas. Então quem diz para você que dízimo é bênção está te colocando embaixo de maldição. E hoje, no século 21, pessoas que não são da tribo de Levi, nem judeus, se não é levita, não é da tribo de Levi, não pode pedir dízimo, porque o dízimo era exclusivo para aquele povo e naquele tempo. Existem líderes religiosos que dizem que aquele que não tiver dando a 10ª parte do seu salário todo mês, esse está debaixo de maldição, mas na verdade é ao contrário. Aquele que está dizimando está vivendo debaixo da lei, da maldição, está em adultério contra o que Yahushua veio fazer, nos livrar, está rejeitando o sacrifício de Yahushua Mashiach. Há quem diga que aquele que não dizima, o devorador, vai entrar na sua vida como se o devorador fosse um demônio. Mas o devorador, na verdade, eram gafanhotos que iriam acabar com a vegetação, tá entendendo? E a chuva de bênção que eles dizem que você vai receber caso você seja um dizimista, era a chuva mandada do céu. Hoje vivemos o amor ao próximo, que é o mandamento, o amor. Então você deve ajudar o seu próximo necessitado. Isso é o verdadeiro mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. O dízimo não entra no mandamento de Yahushua Mashiach, porque o dízimo fica na maldição, passado, não existe mais. E veja que assim como os dízimos, o templo material passou a não existir mais também, pois agora o templo verdadeiro somos nós. Quem forma o corpo do Messias, a igreja do Messias, somos nós, em amor, em unidade de espírito. Os dízimos deveriam ser levados para os levitas no templo em Jerusalém. Porém, esse templo foi destruído, porque na verdade o templo agora
somos nós. Portanto, nenhuma denominação é a casa do Criador. Quando eles dizem trazem os dízimos à casa da oferta, estava dizendo para o templo lá em Jerusalém, para os levitas. Hoje não é nenhuma denominação espalhada por aí que tem em todo lugar. Elas não são a casa do Criador. E eu posso provar isso nas Escrituras. Em Atos, capítulo 17, versículo 24. Lá está escrito assim: o Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, meus irmãos, aqui está bem claro em Atos, quando já tinha sido abolida a lei, que o Criador já não habita mais em templos de pedra, em templos feitos por mãos de homem. Hoje, a morada do Espírito do Pai, o Espírito do Pai, o Ruach, somos nós somos o templo. Outro versículo que comprova que não há possibilidade do Eterno habitar em templos feitos por mãos de homens está em Atos 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Criador. Ou qual é o lugar do meu repouso? Aqui ele está fazendo uma pergunta: aonde você vai edificar uma casa para o Eterno se ele criou tudo? Se ele é o Criador de tudo? Se tudo está nas mãos dele? Portanto, o Eterno não habita em casas feitas por mãos de homens, ou seja, em templos, em denominações. Lá não é a casa do Eterno, a igreja somos nós. Portanto, se no século 21 alguém te afirma que você precisa estar entregando dízimo, está completamente errado. E se ele afirma que você está roubando o Criador, está completamente errado. Não existe isso e nem comprovação bíblica para isso. E somos casa, somos templo. O véu foi rasgado e hoje temos contato direto com o Pai, do nosso espírito, do nosso templo. Nós somos casa. Não é necessário ir em alguma denominação. É necessário viver em comunhão com os nossos irmãos, não importa onde seja. E não somente dentro de uma casa feita por mãos de homens, pois lá o Eterno não habita num lugar assim. Ele habita em nós. Então nós somos casa, nós somos templo. Portanto, não existe dízimo, não existe templo. Se alguém afirma essas coisas para vocês, estão te colocando embaixo de maldição. Está colocando vocês na letra, naquilo que foi abolido, e estão rejeitando o sacrifício que o mestre de vocês fez para vocês. E Yahshua Mashiach nos libertou de tudo aquilo, da lei, da maldição. Não voltem para ela, pois ela é o que vai escravizar a alma de vocês no engano, no pecado, e vai tirar a graça de vocês. A graça vem por intermédio de Yahshua Mashiach. Quando o sangue dele foi derramado, quando foi consumado, fomos livres, livres da lei, livres, totalmente livres das mãos humanas. Agora é direto com o Pai, com o nosso Criador Yahweh. E por intermédio de Yahshua Mashiach somos livres, livres pelo sangue. Assim seja. O sangue do Cordeiro nos libertou.